Graças a Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Palavra do Senhor nosso Deus para nossa meditação nesta manhã. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Estaremos lendo a partir do versículo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15, nos diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou ao seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou testá-las. Peço-te que me dispenses. Ainda o outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa pelas ruas e becos das cidades e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenastes, e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Vamos falar com o Senhor. Feche os teus olhos, peça para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Bendito Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos mais uma vez na tua presença. Te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por este momento, pelos louvores que foram entoados ao teu nome. Agradecemos a ti, meu Deus, pela vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco aqui nesta manhã, estão aqui na tua casa. E também eu agradeço a ti, meu Deus, pela vida daqueles que estão participando deste culto, meu Deus, por meio do YouTube. Senhor da glória, tu és poderoso para poder alcançar todos quantos o Senhor quiser nesta manhã. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor sabe a condição em que cada ouvinte da tua palavra se encontra nesse instante. E eu peço ao Senhor que me use como instrumento nas tuas mãos para poder transmitir a tua palavra. Pai, que a tua palavra possa falar aos nossos corações, que a tua palavra, meu Deus, possa trazer edificação para a tua igreja nesta manhã, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, esta é a minha oração. Aleluia, glória a Deus, amém. Podeis se assentar, amados irmãos e irmãs. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. E dizer a vocês da nossa alegria de poder compartilhar mais uma vez da palavra do Senhor, nosso Deus. E nesta manhã nós estaremos falando um pouquinho, sobre a salvação que Deus, Ele disponibiliza a todos nós gratuitamente. Acredito que é o tema principal das Sagradas Escrituras, falar da salvação que a humanidade pode encontrar na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvação que Ele dá gratuitamente a todos aqueles que aceitam o seu convite. A leitura que nós acabamos de ler fala a respeito de Jesus sendo convidado
no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, Jesus ele é convidado e nessa casa, ele é convidado por um fariseu para comer pão. E nessa casa, Jesus ele começa a dar ensinamentos gloriosos sobre salvação e preço do discipulado. Jesus ele começa falando, né, sobre parábolas. Ele conta, no mínimo aqui nesse texto, irmãos, 3 parábolas. Jesus ele conta a parábola dos primeiros lugares, depois ele conta a parábola da grande ceia, na sequência ele conta a parábola acerca das renúncias, e ele finaliza com as parábolas da ovelha perdida e das dracmas perdidas. O que Jesus está querendo ensinar para os seus ouvintes com todas estas parábolas? O que Jesus tem a nos ensinar nesta manhã, por meio deste texto sagrado? Irmãos, a primeira coisa que Jesus faz na casa deste homem é ser observado. Ele está sendo observado por todos que estão ali, e ao mesmo tempo que Jesus está sendo observado, ele também faz observações. Jesus, ele opera um milagre num dia de sábado. Se os irmãos acompanharem o contexto da leitura, vocês verão que Jesus, ele cura um homem que sofria de hidropsia. Ao curar este homem, Jesus, ele faz uma pergunta: é correto curar no sábado ou não? Então veja que Jesus ele está sendo observado por todos que estão ali naquela casa, mas ao mesmo tempo ele também observa as pessoas. Ele consegue entender o que se passa dentro do coração de cada uma delas. Provavelmente aqueles que se encontravam na casa desse doutor da lei deveriam estar condenando Jesus pelo fato dele ter curado um homem no dia de sábado. Então Jesus, conhecendo os seus corações, ele pergunta: é lícito, é correto curar no sábado ou não? E ninguém lhe respondeu uma palavra. Todos ficaram calados. Após fazer esta pergunta, Jesus estende as suas mãos, cura aquele homem e o manda para a sua casa. Na sequência, Jesus ele começa a observar a maneira como eles escolhiam os primeiros lugares. O ser humano, ele sempre gosta, de estar em evidência. Ele sempre quer uma posição de destaque, Então Jesus começa a observar, e aí ele conta a parábola dos primeiros lugares, dizendo: olha, quando vocês forem convidados por alguém para uma festa de casamento, não ocupe os primeiros assentos, para que não te aconteça haver um outro convidado que seja mais digno do que tu. Ao contrário, quando alguém te convidar para uma festa, em vez de ocupar os primeiros lugares, senta-te no último lugar. Ocupa o último lugar, porque quando vier aquele que te convidou, ele irá te reconhecer. E ele dirá: amigo, venha aqui para frente, ocupe um lugar mais elevado, ocupe um lugar mais de honra. Sente-se comigo à mesa. Jesus aqui, irmãos, ele está ensinando nesta parábola, e ele está observando que aqueles homens que estavam naquela casa tinham um senso de justiça própria. Eles estavam se sentindo
Nós temos o direito de desfrutar das dádivas celestiais, nós temos o direito de alcançar uma posição de destaque diante de Deus, ou seja, a atitude deles ali naquele momento foi atitude de soberba. E ao contar esta parábola, Jesus ele ensina sobre a necessidade de sermos humildes na presença do Senhor e também sobre a necessidade de termos a motivação correta diante da presença de Deus. Há um banquete que está servido a toda a humanidade, o banquete da salvação. Jesus, ele oferece a salvação a todas as pessoas, e ele vai dizer que bem-aventurados são aqueles que participarem da ressurreição dos justos. Bem-aventurados são aqueles que participarem da ressurreição dos justos. Quando fala em salvação, Jesus está querendo deixar muito bem claro para nós aqui, irmãos, que a salvação, ela é providenciada exclusivamente por Deus. A salvação, ela é oferecida, ela é preparada por Deus. Não é por mérito, não é por causa das minhas obras ou por causa daquilo que eu faço para o Senhor. Ele preparou a salvação. Veja o que diz o versículo 25 do capítulo 14. Uma grande multidão, o versículo 15 do capítulo 14. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E Jesus, porém, disse-lhe: certo homem ofereceu um grande banquete e convidou a muitos. Então veja que na parábola de Jesus, ele está deixando muito bem claro que a salvação, o grande banquete da qual nós somos convidados a participar, esse banquete ele é preparado por Deus. É Deus quem o preparou, é o Senhor, o agente da nossa salvação. É Ele que nos dá a oportunidade, por meio de Cristo Jesus, de participarmos deste banquete. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele nos diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Ele vos deu vida. Nós nos encontrávamos mortos em delitos e pecados, estávamos dominados pelo pecado, estávamos como escravos neste mundo. Então a salvação, o banquete, é preparado por Deus, é Deus quem prepara. É Deus, irmãos, que toma a iniciativa de preparar este grande banquete para todos quantos quiserem participar desta grande festa. É a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto. Na sequência da leitura, nós vemos que esse banquete de salvação preparado por Deus é oferecido para muitas pessoas. Deus, ele oferece a salvação para todas as pessoas. E lá em João, capítulo 3, versículo 16, nós vamos ler: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja que a salvação, ela é oferecida a todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador.
O que eu preciso fazer diante do convite de Jesus, diante das obras que Ele tem realizado para acreditar salvação na minha vida, é crer nele, é acreditar que Ele pode me levar novamente aos braços de Deus Pai. Esse banquete de salvação é oferecido a todas as pessoas, é oferecido a quem quiser e é gratuitamente. A todos vós que têm sede, vinde às águas. Vinde, comprai e comei. Vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. É o que diz, o profeta Isaías, Isaías 55. Vós que tendes sedes, vinde às águas, vinde, comprai e comei, vinde, comprai e comei pão e leite, sem dinheiro e sem preço. Então, o banquete da salvação é oferecido a muitas pessoas, e Jesus, ele está dizendo isso para as pessoas que estavam ali na casa daquele fariseu, observando o comportamento de cada uma delas. Jesus diz que a salvação ela é preparada por Deus, a salvação preparada por Deus não é oferecida apenas para um grupo seleto, a salvação preparada por Deus é oferecida para muitas pessoas. E na sequência ele diz que o banquete da salvação, infelizmente, tem sido rejeitado. Quantas pessoas diante do convite de Jesus acabam rejeitando a tão grande salvação que Ele está disponibilizando, e rejeitam com as desculpas mais esfarrapadas. Jesus diz que a partir do momento que o servo começou a convidar as pessoas para participar da grande ceia, houve alguns que excusaram o convite, dizendo: eu não posso ir, peça desculpa, para o dono da festa no meu lugar, porque eu comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses, eu não vou poder comparecer. Então, desculpas uma atrás da outra, Eu comprei 5 juntas de bois e preciso ir testá-la, e peço que me dispenses. Outro vai dizer ainda: eu me casei e por isso não posso ir. Então veja que a tão grande salvação que Deus oferece gratuitamente a todas as pessoas tem sido rejeitada pelos convidados. Os convidados estão rejeitando o convite do rei, estão rejeitando a tão grande salvação que ele está oferecendo. Quantas vezes, a gente coloca empecilhos para não se envolver com a obra do Senhor? Quantos empecilhos nós colocamos para não nos doarmos na obra do Senhor, para não se colocar à inteira disposição do reino de Deus? Deus, Ele dando todas as condições, Ele dando dons espirituais, Ele fortalecendo, Ele protegendo, Ele guardando, Ele nos convidando para poder participar do seu reino, para poder contribuir com o seu reino. E quantas vezes damos desculpas: eu não posso por causa disso, por causa daquilo, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não vou dar conta. Então veja, irmãos, que infelizmente muitas pessoas que estão recebendo o convite para participar do banquete da salvação estão rejeitando. E quando eu rejeito participar desse banquete, eu estou rejeitando literalmente o dono do banquete. Eu estou rejeitando aquele que me fez o convite, aquele que
que tem insistido frequentemente comigo. Quando eu crio desculpa para não poder estar inserido na obra do Senhor, eu não estou simplesmente rejeitando a obra do Senhor, mas eu estou rejeitando o Senhor, dono da obra. É a Ele que estou rejeitando. Então Jesus, Ele conta esta parábola da grande ceia para poder chamar a atenção dos seus ouvintes e também chamar a nossa atenção, irmãos, com relação à nossa motivação, a maneira como nós estamos nos colocando diante da presença de Deus, no que diz respeito ao seu reino, no que diz respeito à salvação que Ele tem outorgado a todos nós. Quantas pessoas estão rejeitando o convite de Jesus? Jesus está insistindo, batendo a porta dos seus corações, mas infelizmente elas não querem participar. Só que há uma grande verdade aqui nesta parábola, que o dono da festa, ao perceber que as pessoas não estão querendo aceitar participar do seu banquete, ele toma uma atitude, e esta atitude tomada por ele vai ao encontro daqueles que, para muitos de nós, são considerados como indignos. Sabe assim, aquelas pessoas que você olha, né? Esse daí ele não tem condição nenhuma para poder receber a salvação ou para ser usado por Deus em algum tipo de dom, algum ministério. Na realidade, o Senhor Deus, Ele oferece essa salvação para aqueles que são considerados indignos. Veja o que diz o versículo 21 do capítulo 14. O servo voltou e contou ao seu senhor. Então ele, indignado, disse: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, traze os aleijados, traze os cegos e os mancos. E mais tarde ele mandou novamente o servo sair, dizendo: sai pelo caminho, sai pelos atalhos, eu quero que a minha casa se encha. Percebe, irmãos? Enquanto aqueles que se achavam dignos rejeitaram o convite do grande rei, agora ele estende o convite para aqueles que estão às margens da sociedade, para aqueles que não são considerados dignos pela sociedade. O rei ordena: peça para que eles venham para a minha festa, porque tudo está preparado. O banquete do Senhor é oferecido para aqueles que são considerados indignos. Pobres, mancos, aleijados, cegos. E quando Jesus ele conta esta parábola, todas essas pessoas que ele cita aqui na parábola eram pessoas consideradas impuras, pessoas consideradas indignas, que estavam debaixo de algum tipo de condenação, de algum tipo de pecado. É para essas pessoas que Jesus diz: olha, o reino de Deus é oferecido para estes, porque os primeiros que foram convidados não deram valor. Simplesmente criaram desculpas para não participar do grande banquete da salvação que está sendo preparado. E aí, irmão, Jesus ele finaliza dizendo que esse banquete da salvação, e que hoje está disponibilizado para todas as pessoas, esse banquete, ele um dia ele fechará as suas portas. E sabe para quem ele vai fechar as suas portas? Todos aqueles que fecharam o seu coração para a graça de Deus. Eu cresci ouvindo a minha mãe cantando louvor que dizia assim:
As portas da salvação hoje ainda aberta está. Não sei se você ouviu esse louvor. As portas que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Então Deus, Ele abriu as portas da salvação a todas as pessoas. As portas da salvação estão abertas para todas as pessoas. O banquete de Deus está com as portas abertas para todos. Só que um dia, estas portas vão ser fechadas. A porta da graça um dia vai fechar. E aqueles que não aceitaram o convite do Senhor, ou que criaram desculpas, colocaram impedimentos para não fazer a vontade do grande rei, infelizmente essas pessoas vão ficar do lado de fora. Vão perder aquilo que Deus ofereceu gratuitamente, vão perder aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus ofereceu, aquilo que está disponível a muitos. E por quê? Porque não colocaram Deus como prioridade em suas vidas. Irmãos, não tem coisa pior do que você ter a oportunidade de receber um presente de alguém e você rejeitar este presente deliberadamente. É o que muitas pessoas estão fazendo. Muitos se propõem a servir a Deus, mas não querem renunciar à sua própria vontade, não querem renunciar os seus desejos, sempre tem algo acima de Deus. Sempre coloca algo acima de Deus. Então Jesus, ele conta estas 4 parábolas para mostrar a todos nós, ouvintes da sua palavra, que a salvação, ela é um presente, ela está sendo dada gratuitamente a todos quanto quiserem. Você não precisa pagar pela salvação, porque Jesus Cristo, ele pagou o alto preço no nosso lugar. A única coisa que nós precisamos fazer diante do convite de Jesus é abraçar o convite que ele fez. É entregar as nossas vidas ao senhorio de Jesus Cristo, é colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. E quando eu falo colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, irmãos, eu falo que Jesus, ele tem que estar acima de tudo e de todos. Jesus precisa estar acima da minha família. Se alguém quiser vir após mim e amar mais a sua mãe, sua mulher e os seus filhos, irmãos e irmãs, mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Então é colocar Jesus em primeiro lugar, é levar a sua cruz, é seguir Jesus. É renunciar à sua própria vontade, é renunciar aos seus próprios desejos, é aceitar o convite de Jesus sem meio termo, sem olhar para a direita ou para a esquerda. É simplesmente colocar a vida aos cuidados de Jesus e caminhar na direção dele. A salvação de Deus, irmãos, ela é oferecida para todos nós, para todos nós. Hoje esta salvação, ela continua com as suas portas abertas. Deus continua salvando ainda hoje, só que um dia essas portas, elas se fecharão. E quando essas portas estiverem fechadas, aí não adianta mais bater na porta. Não adianta mais você, Senhor,
Dai-me mais uma oportunidade. Não, a oportunidade está sendo dada hoje, agora. Se você ouvir a voz do Senhor, teu Deus, não endureça o teu coração. Abra o teu coração para o Senhor. Deixe Deus te usar na presença dEle como uma testemunha do seu reino. Deixa o Senhor te usar no meio desta geração como alguém que não é influenciado pelo meio, mas como alguém que é usado por Deus para poder influenciar. Deus, Ele tem compromisso com todos aqueles que se colocam à sua disposição, que se colocam na sua presença, que se voltam para o Senhor, que colocam Deus como prioridade em suas vidas. Tem um grande banquete, irmãos e irmãs, que está sendo preparado. Esse banquete é oferecido a todos nós gratuitamente. Você pode participar desta festa, você pode participar deste banquete. Não há nada que te impeça de participar deste banquete espiritual, deste banquete chamado salvação. A única coisa que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus. A única coisa que você precisa fazer é colocar a tua vida na mão dEle e fazer de Jesus Cristo prioridade da sua vida, deixar Jesus orientar todas as suas decisões, deixar Jesus guiar todos os seus passos. Essa salvação é para todos, é para mim, é para você, é para os seus amigos, é para os seus parentes, é para todos quantos quiserem e aceitarem o convite de Jesus. Você tem aceitado o convite que Jesus tem feito a você? Jesus tem sido prioridade em tudo aquilo que você tem feito? Você tem renunciado às suas vontades, os seus desejos? O que tem estado em primeiro lugar na sua vida? Cristo está sendo glorificado na sua vida, Cristo está sendo exaltado em tudo aquilo que você tem feito, Cristo está sendo glorificado no seu testemunho cristão. Que Deus Ele possa nos abençoar e que nenhum de nós venhamos perder esta tão grande salvação que nos é ofertada gratuitamente, que nos é proclamada por meio do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele tem alcançado muitas vidas. Deus tem alcançado pessoas oprimidas, Deus tem restaurado pessoas de coração abatidos, Deus tem proclamado liberdade aos cativos, Deus tem posto em liberdade aqueles que estão presos. Este é o ano aceitável do Senhor, irmãos. Este é o dia em que o Senhor fez para que nós pudéssemos nos alegrar na sua presença. Um dia nós vamos participar de uma grande ceia. Um dia nós vamos participar de uma grande festa de casamento. Que eu e você possamos ser achados fazendo a vontade do Senhor. Amém? Que eu e você possamos ser achados priorizando o reino de Deus. Não coloque outra prioridade na sua vida a não ser o reino de Deus que te é ofertado nesta manhã gratuitamente. Não deixe com que os negócios desta vida te embaraçem. Não deixe com que as coisas desta vida ofusquem a tua visão. Que você esteja com a tua mente ligada ao Senhor e olhando firmemente para aquele que te deu a salvação e vai consumar ela de uma vez por toda por ocasião da sua volta. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos, antes da oração, quero convidar a irmã Lucilene, ela estará contando um testemunho,
E após o testemunho da Laine, nós vamos orar, agradecer a Deus e pedir a Ele que continue nos abençoando na sua presença. Amém. Paz do Senhor, igreja. Quando eu entrei na igreja hoje, eu pensei assim, eu preciso dar um testemunho sobre o que aconteceu na minha vida. Aos poucos que me conhecem, assim, intimamente, sabe que eu não pareço tímida, nem um pouco, né? Mas diante das câmeras eu sou tímida. Então, todo esse tempo de pandemia, né, pastor? O pastor tem me convencido a tentar participar, a dirigir, a fazer alguma participação. E eu falo, não, pastor, me deixa por detrás das câmeras. Aí eu entrei e eu falei assim, eu falei, não, Senhor, aqui não, né? O Senhor não vai fazer isso comigo, né? O Senhor não vai fazer isso comigo. E aí Deus me fez assim, me lembrar de uma coisa que eu fiz uma promessa há muitos anos. E Ele falou assim, lembra que você disse que tudo que eu fizesse na sua vida, você não deixaria oculto? Você testemunharia? Eu falei, então tá, Deus, eu vou. Entendi o recado. Então eu vou fazer isso no final do culto. Eu vou pedir para o Zé desligar as câmeras. E eu faço isso então para a igreja. E Deus continuou me usando ali atrás, falando muito comigo. E ouvindo essa mensagem, pastor, que eu não sabia, nem o senhor sabe do que eu vou testemunhar. E ouvindo a sua mensagem, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Porque tem tudo a ver com a mensagem do pastor e também... E aí eu falei assim, Deus, mas Deus, eu tenho vergonha das câmeras, eu não gosto de me ver nas câmeras. E aí o pastor, Deus usando o pastor, disse, né, a sua vida tem sido um testemunho. E Deus falou também pelo pastor, Deus acima de tudo. Então Deus acima da minha vergonha, então tá, Zé, deixa as câmeras ligadas. Eu testemunhei no grupo da igreja sobre o que eu passei esses dias, alguns sabem. Eu passei por uma cirurgia estética. Era uma coisa que eu tinha desejo há muito tempo, mas eu vinha postergando. E eu tive essa vontade muito forte. Em julho, eu fui ao médico com meu marido. E o meu marido queria que eu fizesse e eu não queria fazer, porque eu tinha medo do Covid. Aí o meu médico falou assim, Laine, o hospital lá é só para cirurgias plásticas. Lá não entra Covid. Todo mundo faz os testes antes de entrar. Fica tranquila. Então, eu falei assim, meu marido já queria que eu marcasse para outra semana. Eu falei, não, amor, não. Eu preciso fazer os exames. Mas por dentro eu falava assim, eu preciso da aprovação de Deus para isso. Eu não vou fazer isso sem a aprovação de Deus. E aí eu fiz os exames, os meus médicos todos me liberaram. E eu falava assim, Deus, eu preciso que o Senhor confirme que eu posso fazer essa cirurgia, porque eu tinha muito medo de morrer. Eu falei assim, eu preciso que o Senhor confirme isso da minha vida, se eu realmente posso fazer, se é da sua aprovação, porque eu sei que é uma cirurgia estética. Então eu tenho medo disso só ser uma vaidade da minha vida e eu não quero isso, né? Eu preciso da sua aprovação. E aí, nesse tempo em que eu fiquei pedindo para Deus uma aprovação, várias pessoas vieram falar comigo. Aí teve uma pessoa que veio, chegou para mim e falou assim, Laine, eu preciso falar com você. Deus me pediu para eu te pedir perdão. Eu fiquei em choque, porque eu não tinha nada contra aquela pessoa, mas Deus sabe o motivo por que Deus a pediu para vir me pedir perdão. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, ela está pedindo perdão para mim antes que eu morra. Eu falei, ai meu Deus. Mas aí Deus usou outras pessoas que começaram, o que nunca aconteceu na minha vida, de pessoas me ligarem dizendo assim, eu tive um sonho com você. Então 3 outras pessoas me ligaram para me dizer que tinham sonhado comigo. Eu falava, ai meu Deus, é alguma coisa que vai acontecer, não é para eu fazer essa cirurgia. E todos os sonhos, 2 das pessoas que me ligaram diziam que estavam na minha casa. Uma das pessoas diziam que era um encontro de poucas pessoas. E eu perguntei assim, essas pessoas estavam tristes ou felizes? Ela falou assim, não, as pessoas estavam felizes. Eu falei, bom,
né? Então, talvez aí tenha uma aprovação de Deus. E essa pessoa foi muito enfática em dizer sobre o meu ministério, sobre o tanto que Deus o aprova. Há pouco as pessoas sabem que eu tenho um ministério de casais, e há pouco foi agregado a esse ministério de casais ajuda emocional, né? Que é o Ministério Restaurar. E essa pessoa disse assim: Laine, Deus te ama demais. É impressionante o tanto que Deus te ama. Eu falei, bom, então eu acho que talvez Deus esteja falando comigo. E aí outras pessoas me ligaram também dizendo que sonhou comigo. E uma das pessoas disse que tinham muitas pessoas na minha casa. Eu perguntei assim, as pessoas estavam tristes, chorando, porque eu pensei, é meu velório. Não é para eu fazer cirurgia. Ela disse, não, parecia um culto. Porque as pessoas estavam com a Bíblia na mão. Aí eu pensei, bom, Senhor, ninguém vai com Bíblia para velório, né? E essa pessoa também me disse as mesmas coisas. Laine, Deus te ama demais. Você é a menina, a princesa de Deus. Eu falei assim, então eu acho que Deus está aprovando a minha cirurgia. E eu tinha dito para o Denilson, falei assim, amor, se Deus não falar comigo na quinta-feira, até quinta-feira, à noite, a minha cirurgia era na sexta, eu vou desmarcar a minha cirurgia, porque eu não vou fazer se Deus não provar. Então eu entendi que Deus tinha aprovado essa cirurgia. Então eu fiz a minha cirurgia, deu tudo certo. Porém, 3, 4 dias depois eu comecei a me sentir muito mal. E eu acabei descobrindo que eu tive anemia, eu quase precisei fazer uma transfusão de sangue. Eu acho que eu perdi muito sangue na cirurgia. A minha hemoglobina não estava muito boa, então isso ajudou a baixar muito. E todo esse mal-estar que eu estava sentindo era por conta disso. Então, eu tive que fazer várias aplicações endovenosas de ferro para que eu pudesse melhorar. Quando eu já estava me recuperando da anemia, minha anemia já tinha subido, eu peguei Covid. Eu peguei Covid dentro de casa, não foi por causa da cirurgia. E na quinta-feira eu senti falta de olfato. Na sexta-feira de manhã, eu senti falta de paladar. Eu falei, bom, eu não tenho dúvidas. Eu tive contato com várias pessoas que tinham tido Covid manifestado naquelas semanas. Falei, bom, eu não tenho dúvida, eu estou com Covid. Eu liguei para o meu médico e falei, doutor, eu estou sentindo assim. Ele falou assim, então tudo bem. Começa a tomar a medicação. Eu falei, não precisa fazer nenhum exame? Não precisa. Você está bem, não está? Você está sentindo? Não estou sentindo nada. Então começa a tomar a medicação. Eu pensei comigo, falei, bom. Aí liguei para minha outra médica, ela falou a mesma coisa, não me pediu exames. E eu falei, bom, algo estava me incomodando. E eu falei assim, eu não estou conformada que eu não preciso fazer exames. E eu falei para a Tânia, minha amiga que veio de São Paulo para cuidar de mim, nesse tempo da cirurgia. Obrigada, Tânia. Deu que ave. Eu falei, Tânia, inclusive nós duas pegamos a Covid, né? Que ela estava cuidando de mim. Eu falei assim, Tânia, vamos no laboratório, eu vou fazer o exame por conta própria. E eu fui ao laboratório e fiz os exames. Eu já tinha estudado muito sobre o Covid. E eu fiz os exames e eu pedi para a menina fazer, eu mesma pedi os exames que eu queria que ela fizesse. Nesses exames, eu descobri às 6 horas da tarde, porque eu pedi para ela que eu queria urgência, que o meu dedímero, que é o que mede a coagulação do sangue, estava muito alto. O limite máximo é 500, o meu estava naquela hora 2.300. Eu fiquei muito assustada. Aí eu liguei para o meu médico, ele falou assim, começa a aplicar o anticoagulante agora. E eu havia parado no domingo, isso era na sexta, com os anticoagulantes da cirurgia. Porque quando você faz uma cirurgia, você tem que tomar um certo período de anticoagulante para que você não tenha o risco de ter uma trombose, né? Uma trombose pulmonar, que é fatal. E eu tinha parado no domingo, e na sexta-feira, foi quando eu fiz os exames, o médico falou assim, começa agora. E eu fui com a Tânia, corri para a farmácia, comprei, eu mesma me apliquei dentro do carro. E eu falei assim, Tânia, eu estou sentindo dor nas costas desde ontem. E eu não sei se isso é da cirurgia ou se isso pode ser alguma coisa. Eu falei, eu vou para o hospital. E eu fui para o hospital, cheguei lá, eu contei para o médico, plantonista que me atendeu. Ele falou assim, Dani, eu não vou deixar você sair daqui. Não tem a mínima condição, você pode estar tendo algum trombo. O seu dedímero está muito alto. Isso não pode ser que não esteja relacionado nada a ver com a sua cirurgia, mas ao Covid.
Então eu preciso de fazer um exame para ver se você não está com algum trombo pulmonar. E eu não posso te liberar até que esse exame saia. E aí, então, ele fez esse exame de trombo pulmonar, para ver se eu não tinha nenhum coágulo no pulmão. E ele também pediu para repetir o dedímero. E quando ele repetiu, e eu fiquei lá sozinha. Saiu o resultado, ele veio para falar comigo. Ele falou assim, olha, o seu dedímero deu acima de 5.000. Acima de 5.000, ele nem tem contagem. Então, eu não sei se é 5, se é 7, se é 10, se é 20, se é 30. Eu não sei. Mas está muito alto, está muito alto. E aí ele ligou para o meu cirurgião, aí ele ligou para o meu cardiologista, para ver se ele poderia me liberar. E aí meu cardiologista pediu para que eu fosse cedo nele no sábado de manhã, que ele ia me passar um outro exame que eu precisava fazer, para ver se eu não tinha nenhum trombo nas pernas. E entrou com um anticoagulante um pouco mais forte. E aí eu fui para fazer esse exame, e o médico especialista, ele disse assim, olha... Aí eu contei o que tinha acontecido, da cirurgia, tudo. Ele falou assim, olha, Lucilene, então você parou de tomar anticoagulante domingo. O anticoagulante, ele faz efeito por mais ou menos mais 24 horas. Então você ficou terça, quarta e quinta sem anticoagulante. Você tomou na sexta, ontem. Ele falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa. Esses 10 dias de anticoagulante que você tomou, salvou sua vida. E aí eu apresentei depois os exames para minha outra médica, que é de São Paulo. E aí eu fiz uma consulta com ela no domingo, online, para saber se eu estava tomando todas as medicações. E contei tudo o que tinha acontecido. Ela sabia da minha cirurgia, ela tinha me liberado para a cirurgia. E ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, olha, Elaine, você fez essas suas cirurgias, a sua cirurgia plástica, no melhor momento que você poderia ter feito. Eu não sei se eu acredito em coincidências. Eu cortei e falei assim, não, eu acredito em Jesuscidência, em Deus. Ela falou assim, pois é, a sua cirurgia e os 10 dias de anticoagulante que você tomou salvou sua vida. E aí eu entendi que fez todo sentido, que todas as pessoas vieram falar para mim que Deus havia dito, Deus te ama demais. Antes disso, no primeiro dia que eu fui no médico para fazer a primeira consulta, quando ele foi me avaliar, eu tinha uma manchinha aqui no ombro. E ele falou assim, Elaine, o que é isso aqui? Eu falei, é uma manchinha de nascença. Ele falou assim, não, isso não é uma manchinha de nascença. Isso está parecendo neve azul. Isso aí vira câncer. Isso vira câncer. Vamos tirar isso aí na cirurgia. E ele tirou isso na cirurgia. E depois, quando eu fui lá, ele falou assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Realmente era um névoa azul. Ela continha muito melanina. A minha médica está aí. É melanina? Que vira câncer. Ele falou assim, realmente aquilo ali iria virar um câncer. Mas não se preocupe. Foi totalmente retirado. Inclusive, estava no exame. Você está curada. Então, mais um motivo. Eu jamais teria tirado isso se não fosse essa cirurgia. Então, Deus me salvou mais uma vez de uma doença grave. Só que essa semana, depois que eu contei o testemunho para vocês no grupo, Deus me fez lembrar de uma outra coisa, que tem tudo a ver com o que o pastor pregou. Eu queria ter operado em agosto, porque eu queria estar, no começo de dezembro, preparada para a minha viagem. E a secretária do médico falou assim, eu só tenho para um dia de agosto, 22 de agosto. Eu falei, tá ótimo, pode marcar. Quando faltou 3 dias antes, que eu fui me dar conta que dia 22 de agosto era num sábado. Eu falei assim, vai cair num sábado, mas é uma cirurgia. Aí eu pensei, mas não é uma cirurgia que eu preciso fazer, uma cirurgia, né, de algo grave, é uma cirurgia plástica, não tem o porquê eu fazer aos sábados. E aí eu peguei e falei para minha filha assim, não, eu vou desmarcar essa cirurgia, porque eu não vou fazer dia de sábado. E eu liguei para a secretária, falei assim, olha, você não tem numa sexta-feira, numa quarta, numa quinta, numa segunda? Ela falou assim, não tem, o hospital está lotado. Então, eu só vou ter para dia 11 de setembro. Eu falei assim, olha, porque eu não quero operar dias de sábado. Se você tiver algum horário para que eu pudesse outro dia, pode ser qualquer horário, a gente muda. Ela falou assim, Elaine, não tem. Só tem dia 11, depois dia 30 de setembro e depois só outubro. Eu falei assim, então marca dia 11, né? 20 dias depois.
Naquela semana, em que eu já tinha marcado a cirurgia para dia 22, no sábado, uma pessoa disse assim para mim: eu não acredito que o sábado salva ninguém. Se eu tivesse feito aquela cirurgia no dia de sábado, eu não estaria precavida com os 10 dias de anticoagulante que teriam salvo a minha vida. E eu teria pego o Covid agora, e com toda certeza eu teria morrido. Porque a minha médica falou: Laine, eu tenho vários pacientes na UTI, eu nunca vi um dedímero tão alto, nem para pacientes graves de Covid no UTI. Isso é muito preocupante. Então eu tive a certeza que o sábado salvou minha vida. E eu não poderia deixar de dizer isso para vocês, porque Deus falou poderosamente comigo em toda essa mensagem. E eu não poderia deixar que a minha vida deixasse de ser um testemunho do que Deus tem feito nela. E eu agradeço muito a Deus. Eu estou muito feliz por estar viva e por saber o tanto que Deus me ama. Amém. Graças a Deus. É o Deus que nós servimos. Deus que nos surpreende a todo momento. Vamos orar, vamos agradecer a Ele, irmãos, pelo milagre que Ele operou na vida da nossa irmã e por muitos outros milagres que Ele tem operado nas nossas vidas. Deus, Ele é poderoso. O maior milagre que Ele operou foi o milagre da salvação. Amém? Se agarre a tão grande salvação, porque um dia você vai cear com Jesus. Amém? Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco. O Senhor tem nos surpreendido a todo tempo. O Senhor é o Deus que tem olhado para cada um de nós e sabe tudo a nosso respeito. O Senhor conhece as nossas necessidades. Pai amado, Pai Santo, eu te agradeço, meu Deus, por ter colocado as tuas mãos de poder sobre a vida da tua serva, por ter, meu Deus, agido no momento em que ela precisou de ti. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor, de maneira providencial, colocou as tuas mãos poderosas e alcançou a tua serva. Meu Deus, eu agradeço a ti, Senhor, pela tua grande salvação que nos é disponibilizada. O Senhor preparou a salvação para todos nós. As portas da tua graça, meu Deus, estão abertas. O Senhor Jesus Cristo é aquele que convida, é aquele que prepara o caminho, é aquele que está com os braços abertos para poder nos receber. E eu te agradeço, Senhor da glória, porque o Senhor nos deu a oportunidade de desfrutarmos desta tão grande salvação que nos foi dada gratuitamente. Senhor, nos ajuda a permanecer na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a continuar com os nossos olhos fitos em ti, a nossa fé firmada no Senhor, que nada, meu Deus, venha nos tirar do foco, que nada venha nos tirar do alvo, meu Deus, que é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai querido, nos ajuda, Senhor, para que as nossas prioridades não estejam invertidas, para que as nossas prioridades estejam focadas no Senhor, para que possamos, meu Deus, caminhar na tua presença, para que possamos renunciar à nossa vontade e assim, meu Deus, caminharmos diante de ti, Senhor, na certeza de que um dia nos encontraremos com o Senhor e cearemos contigo, meu Deus, nas mansões celestiais. Sejas conosco, Senhor, e nos abençoa. Que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho vivo na tua presença. Que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho autêntico daquilo que o Senhor Deus fez por nós. Nós temos motivos para nos alegrar na tua presença, porque o Senhor nos amou de maneira incondicional, o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, o Senhor nos libertou da condenação da morte eterna e nos deu a oportunidade de estarmos na tua presença. Continue conosco, Senhor. Continue abençoando as nossas vidas. Continue nos protegendo e nos guardando. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando, irmãos.
Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos desse culto com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém.